E aí? Você já deve ter percebido que quando decidimos falar sobre magia, ocultismo, qualquer coisa que envolva isso, tipo bruxaria, feitiçaria ou algum tipo de religião animista, sempre vem à nossa mente de forma praticamente automática o pensamento que é em algum tipo de rito ou cerimônia, tá certo? Isso não é à toa, tá? A magia cerimonial foi o que reinou durante praticamente toda a história da humanidade e isso tem um motivo muito legal. Nós dependemos de rituais. Não necessariamente desses rituais, mas rituais no geral, saca? No amplo sentido da palavra. Durkheim ou Durkheim vai nos dizer, por exemplo, que, abre aspas, os ritos só podem ser definidos e distinguidos das outras práticas humanas, notadamente das práticas morais, pela natureza especial do objetivo. Com efeito, uma regra moral, assim como um rito, nos prescreve maneiras de agir, mas que se dirigem a um objetivo de um gênero diferente. Portanto, é objeto do rito que precisaríamos caracterizar o próprio rito. Ora, é na crença que a natureza especial desse objeto se exprime. Assim, só se pode definir o rito após se ter definido a crença. No estudo da antropologia, por exemplo, iremos encontrar pessoas como Roberto da Mata, que vai nos dizer que a sociedade, abre aspas, era composta de um sistema coercitivo de regras, sobretudo de regras penais e religiosas, com uma divisão interna entre sagrado e profano, meio que completando o que acabou de ser dito por Durkheim. O que eu quero explorar com você hoje é sobre isso. O que de fato são os ritos, rituais, cerimônias que fazemos ao longo das artes mágicas, como elas funcionam de verdade e até dar algumas dicas de como você pode fazer uso disso para a vida de forma mais cotidiana. Agora, antes da gente prosseguir, você viu que a coisa já começou aqui cheia de graça, certo? Eu já comecei citando 2 sociólogos e, aliás, os estudos todos que eu vou usar aqui estarão referenciados no campo de descrição. Mas como isso já começou meio denso, eu vou deixar claro uma coisinha aqui para vocês. O vídeo de hoje vai ser dividido em 2 partes que tem a ver com a profundidade com que vou tratar o assunto. A primeira parte eu costumo fazer mais bobinha mesmo, superficial, cheia de exemplos mais palatáveis, porque a primeira parte do vídeo é para o que eu chamo aqui de magos anjos, que são aquelas pessoas que são maioria no mundo de hoje. Se educam de forma superficial pela internet, com certeza não fazem ideia do que é referência e acreditam em qualquer coisa que alguém fale, desde que essa coisa não vá contra o que o próprio mago anjo quer acreditar. Essa galera que, por exemplo, aparece no meu canal e vem dizendo que eu como mago deveria fazer isso ou aquilo, afinal, quem é melhor do que uma pessoa que não é mago para dizer a um mago como um mago tem que ser, não é? A segunda parte do vídeo eu falo sério, então você tem a escolha, beleza? Seja bem-vindo, meu nome é Lino Denani, sou mago hermetista, pós-graduado em neuropsicologia e quero convidar você para falar um pouquinho mais sobre as artes mágicas. Muito bem, meu amado mago anjo, prometo que a sua parte hoje vai ser bem rapidinha, fechou? O ser humano é um animal de hábitos. A gente gosta e a gente funciona melhor quando a gente tem hábitos. Eu acho que eu poderia dizer que todo primata funciona assim, mas eu ia estar sendo leviano. Eu não tenho conhecimento para isso, para afirmar que todo primata funciona assim, mas para nós como Homo sapiens, isso é bem claro e a gente até sabe por quê. Toda ação que a gente realiza e pensar também é uma ação, altera de alguma forma o nosso cérebro. A alteração é basicamente qual neurônio vai falar com qual e qual ele não vai ouvir. Uma série dessas conversas faz um caminho neural que se altera a cada ação nova que realizamos. Só que, quando a gente realiza ações parecidas ou repetimos ações, o mesmo caminho neural é reativado, o que faz com que esse caminho se torne mais forte em um processo que o torna mais potente a longo prazo. Ou seja, é um processo de potenciação de longo prazo. Quando esse caminho está potente o suficiente, temos um hábito. Agora, temos uma outra coisa nos nossos cérebros. Quando a gente faz uma coisa de um jeito e ela dá certo, a gente tende a repetir essa coisa porque é mais fácil, gasta menos energia, porque a gente não precisa construir um caminho neural novo, a gente só usa o que já está lá. Então são 2 coisas, o nosso cérebro quer que a gente repita as ações e quando a gente faz, reforçamos ainda mais com repetições. Isso cria um hábito que acontece, adivinha? Por conta de um rito. Segundo vai nos dizer a Marisa Peirano, por exemplo, ritual é um conjunto de palavras, de gestos, de formalidades, geralmente imbuídos de um valor simbólico, cuja performance é usualmente prescrita e codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade. Em qualquer tempo ou lugar, a vida é sempre marcada por rituais. Então, meu querido mago anjo, por que um rito geralmente nos dá a impressão de que está funcionando?
porque a gente quer acreditar que tá. Repetimos a coisa porque é mais fácil, e por ser mais fácil preferimos repetir a coisa. Agora, tem uma coisa muito mais legal de se levar em conta aqui, mas eu vou deixar isso para a segunda parte do vídeo, porque essa parte aqui já está bem confusa para os magos anjos. Então, espero que eu te dê forças para você vencer os obstáculos imaginários que cria, que os pleiadianos sejam benevolentes com você. Amém. Beleza, agora é entre nós aqui, ó. Lembra que eu sou hermetista e sempre digo que o hermetismo é a busca da explicação que explica as explicações? Então, eu vou convidar você a pegar na mão do Tio Nino aqui e olhar as questões sobre rito e cerimônias de uma forma um pouquinho mais ampla, tá? Ritual é tudo que a gente faz de forma repetitiva. Claro que a palavra nos traz uma grande resga religiosa ou mística, afinal, a gente está acostumado a usar essa palavra nesse contexto, mas isso é o que o grande público, os magos anjos, fazem. Nosso trabalho aqui é ir além disso. Como eu disse lá no início, sociólogos do calibre de Durkheim já fazem isso e defendem que, mesmo que o dicionário não defenda a palavra com essa amplitude, o rito é comum na praxis do homem. Nós conseguimos viver porque vivemos em rituais, e isso tem uma fundamentação neural e psicológica bem interessante. A neural eu já apontei lá na primeira parte, mas a psicológica é interessante porque o rito nos dá segurança perante a vida. Nós temos uma certa dificuldade com a lida de nossos próprios pensamentos e sentimentos. O fato de sabermos que a gente pensa e termos a capacidade de pensar sobre o ato de pensar faz com que a gente consiga antever o futuro de uma forma bem diferente de outros animais. E a incerteza que vem a partir disso nos dá ansiedade. A gente fica ansioso com a incerteza do futuro, e isso tem das mais diferentes camadas do que quer dizer futuro. Ansiamos pelo amanhã, assim como pelo ano que vem e pelo daqui a pouco. Claro, uma certa dose de dúvida sempre é muito bom, tá? Mas quando existe excesso de dúvida, aí a coisa fica problemática. Os ritos têm a função de nos dar essa sensação de controle que para nós é bem-vinda. Quer ver? Você tem controle que de 7 em 7 dias começa um novo ciclo da empresa. Tem controle que de 30 em 30 terá dinheiro para pagar as contas e novas contas para você pagar. De 6 em 6 meses você vai ter férias dos filhos, de ano em ano vai ter uma situação nova se descortinando. Em 9 meses fará frio, mas em 6 meses depois fará calor. Você sabe que ao acordar voltará a dormir em cerca de 18 horas. Você sabe que seu filho apresentará certos problemas ou certas questões em determinadas idades. Tudo isso por conta do rito que é a vida, ou nesse caso, de vários ritos que fazemos ao longo da vida. Com o passar de milhares de anos de evolução, o nosso cérebro se adaptou a esse tipo de coisa para que a gente pudesse se preparar para o inverno rigoroso, para a estação das chuvas que subiria com o Nilo. Hoje, com tudo está mais rápido, os ritos também ficaram mais rápidos e também menores, em maior quantidade, portanto. O rito religioso tem aqui uma função ótima que agrada a todo mundo, ele não muda. Nunca muda porque a religião não muda. Sempre será na sexta-feira, sempre será às 20 horas, sempre será do mesmo prédio, sempre será do mesmo jeito. Vai ser bate-cabeça, defumação, cântico de abertura, intento, despedida, bate-papo com a galera. Por mais que a gente tenha algum tipo de mudança em algum desses passos, o passo ainda vai estar lá, sacou? Como o mundo está cada vez mais ágil, mutável, adaptável, individual, o rito religioso se torna um oásis no meio do caos, percebe? Só que eu não posso seguir adiante sem te falar que você pode ter achado isso incrível. A religião se mantém e isso te dá conforto e segurança. E sim, eu vou falar que sim, é isso mesmo. Mas não é necessariamente assim. Lembra da lei do ritmo hermetista? Tudo está em constante movimento e a única certeza é a mudança? Quando a religião te dá essa segurança, ela te impede de, crescer. Por isso Freud costumava dizer que a religião é retrocesso do adulto à fase infantil. Enfim, vamos voltar para o rito aqui. Você está no caminho do adepto, você pode já ter se deparado com o que a gente chama de magia cerimonial, mesmo que não saiba exatamente bem o que é. A bem da verdade, magia cerimonial nada mais é que uma magia que depende de um rito. A Goetia está aí, magia noquiana, enfim. O período do medievo é rico de exemplos de magia cerimonial. Isso só acabou, na verdade, com a magia do caos e o descobrimento, usando um vocábulo bem bobo, da psicologia. Quando a gente começou a perceber que o que mais vale na vida é como a mente interpreta as coisas, até então os magos ficavam olhando o universo e tentando entender o que, porquê e como as coisas funcionavam. E o rito passou a ser uma ferramenta importante para esse tipo de coisa. Quando a gente começou a ver que o rito nada mais era do que uma série de gatilhos que a gente instala na mente das pessoas e em nós mesmos,
O mote da magia passou a ser a relação do mago com as coisas, incluindo ritos, materiais de uso, como as baquetas, por exemplo. Enfim, quando a gente fala de rito, a partir da magia do caos, a coisa começou a ser descortinada muito mais no sentido de ser a relação do mago com a coisa em si, do que com o rito propriamente dito. Quando a magia do caos deu bases ao nascimento da pop magic, todo o rito que era feito para alcançar algum tipo de divindade passou a ser compreendido como uma forma de acessar, adivinha? Acertou quem disse arquétipo. Mas arquétipo de verdade, um símbolo que representa uma ideia mais complexa, como por exemplo, deixa eu ver aqui, caboclo, preto velho, anjos, demônios, Jesus. Então, qual a compreensão moderna dentro dos sistemas mais modernos de magia sobre rito e cerimônia? É um momento em que você prepara seu cérebro e o resto do corpo também para algo que vai acontecer dentro de certos padrões, para que seu cérebro mude o suficiente para que você altere a realidade dentro para fora. Em outras palavras, quando você desempenha um rito, você o faz sempre. Rito não é algo, pela própria definição da palavra, que você faz uma única vez e acabou. Ele precisa ser ritualizado. Quando você ritualiza o rito, você obriga seu cérebro a criar e fortalecer certas conexões neurais por um processo de potenciação de longo prazo que vai criar um hábito. Com um hábito e essa cadeia forte o suficiente, você se coloca a realizar mudanças em sua mente através da criação, reforço de gatilhos mentais, como música, ambientação, prova social, aroma, contrato mágico, sigilo, arquétipo, um monte de coisa. Com o tempo realizando o ritual, ou melhor, criando o hábito de fazer algo para mudar a sua vida, você se acostuma a mudar de vida. E aí, sua vida muda e muda com frequência. Esse é um processo que a gente utiliza em empresas, por exemplo. Ritualizar uma reunião de equipe todas as quintas às 14 horas faz com que a equipe se prepare para isso. E quando isso acontecer, ela vai estar mais preparada. A coisa vai ficar cada vez mais fácil ao longo do tempo, até que uma reunião que durava 1 hora no começo passa a durar 10 minutos. Isso não é tão diferente de fazer um rito de Umbanda, por exemplo, onde os médiuns começam tropeçando um pouco no famoso desenvolvimento mediúnico, que nada mais é que o tempo para criar essas cadeias neurais, até que a coisa fica tão mais simples e mais fácil que passa a acontecer em minutos. Ou você nunca percebeu isso? Pois é, isso é tão real e tão intenso que a gente continua usando elementos no ritual que não fazem nenhum tipo de necessidade, além de criar um clima, como é o caso das velas, que eram usadas só porque a gente não tinha luz elétrica. E nós mantemos isso até os dias de hoje. Agora, se você ainda não sacou qual é do rito, vamos a algumas diquinhas aqui bem fáceis de como fazer um bom. Primeiro, compreenda as diversas formas e motivos para fazer um rito. É uma coisa para aprendizado, é um teste, é uma homenagem. O que você vai fazer com isso? Embora tenha um monte de gente que gosta de falar que é só para fazer por curiosidade, e não que isso seja de nenhuma forma proibido, como é que você vai testar alguma coisa se você não tem um porquê de fazer a coisa? Quando a gente vai testar um medicamento, por exemplo, a gente espera um resultado do medicamento. Quando a gente vai testar uma tecnologia, a gente espera um resultado dela. Então, quando você for fazer um rito, você precisa esperar um resultado. Segundo, é melhor que esse motivo seja sempre o mesmo. A gente tem rito, por exemplo, aqui no nosso templo, todas as quartas-feiras. Elas são ligeiramente diferentes uma da outra em seu intento, mas todos têm o mesmo objetivo: ajudar quem vem procurar. Eu sei que parece um intento muito aberto, mas é o jeito que dá para falar aqui. Terceiro, data, local e hora. Estabeleça regularidade, quanto mais regular, melhor. Isso vai criar um hábito para você que fará com que seu cérebro prepare-se antes da coisa acontecer, deixando a coisa mais rápida do que era quando você começou. No começo vai ser meio truncado, depois você deslancha quando isso se tornar um hábito. Quarto, crie seu rito com antecedência, e embora não seja proibido mudar um pouco as coisas na hora, tente se manter fiel do início ao fim. Isso também vai ajudar seu cérebro a se moldar. Quinto, crie também um intento antes e ensaie um pouco o rito. Muita coisa pode acontecer na improvisação e isso é ótimo. A gente costuma chamar esse momento de catarse. Quando o seu inconsciente tenta dar sugestões mais fortes do que o seu consciente. Deixa rolar, fechou? Quando o mago traça o círculo, todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido. 6. Lembre-se de balancear a razão e a emoção. Não adianta você pensar muito no que fazer e se impedir de sentir. Assim como não adianta muito você sentir e se deixar levar pelo sentimento. Pois é, isso é meio complicado mesmo, tá? Mas se fosse fácil, a gente não precisava estudar tanto e qualquer um poderia ser mago, não é mesmo? 7. Pratique. Pratique, quando você achar que chegou a algum lugar,
mude tudo e faça tudo diferente. Não deixe de registrar tudo no seu livro das sombras. Ele vai ser seu melhor amigo a partir do momento que você desejar se tornar mago, porque ele vai ser o único que vai jogar as verdades na sua cara e te dar os tapinhas nas costas que você merece. Por mais mestres que a gente possa ter, por mais mestres que possam entrar na nossa vida, amigos se aproximam e tudo mais, a única pessoa com quem você pode contar 100% é você. E o seu livro das sombras é uma espécie de manifestação sua do lado de fora do seu corpo. Portanto, tenha sempre tudo escrito, tudo anotado e tudo pensado. O mago age, ele não reage. Lembre-se de uma coisa importante: não existe receita. Por mais que eu diga a você aqui, lembre-se das 5 pontas do pentagrama do rito e tal, essa é só a minha forma de fazer. Se você me segue, geralmente eu falo para fazer do jeito que eu faço, porque se der alguma coisa errada, fica mais fácil de eu saber o que houve. Mas não quer dizer que essa seja a única forma, ou que seja qualquer uma das outras formas seja certa. Experimente, erra, acerta, volta a errar. Magia é conhecimento e ninguém consegue dar a resposta certa sem antes dar algumas respostas erradas. Eu espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor do que você foi até agora então. Tchau.